Meu chefe deu os 52 mil reais da meta, que eu bati para a estagiária, devido à sua garra perante os desafios da empresa. Eu, silenciosamente, preparei algo que fez ele implorar para me devolver o bônus. O ar-condicionado do escritório zumbia como um inseto insistente, um som que, por 6 longos anos, se tornou a trilha sonora da minha vida profissional. Eu mal o notava, assim como mal notava as horas extras se acumulando ou os fins de semana que sacrificava. Meu foco estava cravado na tela do computador, nos gráficos que subiam como foguetes, nos números que eu havia transformado de meras projeções em realidade sólida. O semestre havia sido brutal, uma maratona de negociações difíceis, viagens de última hora e noites em claro, mas os resultados estavam ali, em preto e branco. Um aumento de 73% nas metas de vendas. Um recorde não apenas para mim, mas para a história da empresa. E com esse recorde vinha a recompensa prometida, o grande bônus de desempenho. 52 mil reais. Eu já tinha um destino para cada centavo daquele dinheiro. Uma parte seria para dar entrada em um pequeno apartamento, meu primeiro imóvel. Outra parte iria para ajudar meus pais no interior, que tanto fizeram por mim. E o restante? O restante seria para a viagem dos meus sonhos, um lugar com praia e silêncio, onde eu poderia finalmente desligar o celular e esquecer a palavra meta. Naquela tarde, uma reunião geral foi convocada. Meu coração batia um pouco mais rápido, uma mistura de orgulho e ansiedade. Era o momento. Pierre, meu chefe, parou na frente de todos. Com seus 30 e poucos anos, cabelo loiro impecavelmente penteado e olhos azuis que sabiam como sorrir e intimidar na mesma medida, ele era a imagem do sucesso. Vestia, como quase sempre, uma camisa branca que parecia nunca amassar. Ele limpou a garganta e o silêncio tomou conta da sala. Boa tarde a todos, ele começou, com aquela voz calma e projetada. Como sabem, este foi um semestre de imensos desafios, mas também de grandes conquistas. Vimos um crescimento notável, e isso se deve ao empenho de cada um de vocês. Seus olhos percorreram a sala e, por um instante, cruzaram com os meus. Ele me deu um breve aceno de cabeça, um gesto que interpretei como um reconhecimento, a confirmação do que eu já sabia. Respirei fundo, tentando conter o sorriso. E como é de costume, é hora de premiar aquele indivíduo que demonstrou um desempenho excepcional, uma verdadeira inspiração para todos nós. A pausa que ele fez pareceu durar uma eternidade. Eu já podia sentir o peso simbólico do prêmio, o reconhecimento público pelo meu esforço sobre-humano. Este semestre, continuou Pierre, o bônus de desempenho vai para uma pessoa que, em pouco tempo, nos mostrou uma incrível capacidade de superação e uma garra contagiante perante os desafios da empresa. Ele sorriu abertamente. Parabéns, Luana. O nome ecoou na minha cabeça como um tiro. Luana? O som de palmas tímidas e confusas preencheu a sala, enquanto eu permanecia imóvel, sentindo o sangue fugir do meu rosto. Luana era nossa estagiária. Uma moça de cabelo loiro curto e óculos de grau, que havia chegado há exatos 2 meses. Era esforçada, sim, mas seu trabalho consistia em organizar planilhas e agendar reuniões. Que desafios da empresa ela havia enfrentado com garra contagiante? A frase era tão vazia, tão corporativa, que chegava a ser um insulto. Olhei para ela que parecia tão chocada quanto eu. Seus olhos azuis, por trás das lentes, estavam arregalados, e seu rosto ficou vermelho como um pimentão. Ela se levantou sem jeito, agradeceu, com um fio de voz, e voltou a se sentar, olhando para as próprias mãos, claramente desconfortável. A injustiça era como um soco no estômago, me deixando sem ar. Não era apenas pelo dinheiro, embora a perda dos 52 mil doesse profundamente. Era pela humilhação. Pelo meu trabalho, minha dedicação de 6 anos, ser publicamente descartado em favor de um gesto inexplicável. Depois que a reunião acabou e as pessoas se dispersaram,
falando baixo entre si e me lançando olhares de pena. Luana se aproximou da minha mesa. Olha, ela começou, a voz trêmula. Eu não sei o que dizer. Isso não está certo. Esse bônus era seu, todo mundo sabe disso. Eu a encarei. Vi em seus olhos que ela era sincera. A culpa não era dela. Ela era apenas um peão em um jogo que eu ainda não entendia. Forcei um sorriso, o mais profissional que consegui. Luana, não se preocupe com isso. A decisão foi da diretoria. Aproveite o prêmio. Você merece ser reconhecida. A mentira saiu com um gosto amargo, mas eu não iria descontar minha frustração nela. Ela assentiu, ainda parecendo mortificada, e se afastou. Passei o resto do dia no piloto automático, o nó na minha garganta se apertando a cada minuto. Quando o escritório finalmente se esvaziou, eu permaneci na minha cadeira, olhando para a cidade se acendendo lá fora. A raiva inicial estava se transformando em algo mais frio e afiado, a necessidade de entender. Aquilo não fazia sentido. Pierre era ambicioso e focado em resultados. Ele não faria algo tão ilógico sem um motivo muito forte. Foi então que a sorte, ou talvez o destino, interveio. Eu estava juntando minhas coisas para ir embora, quando ouvi a voz de Pierre vindo de sua sala de vidro. Ele estava no telefone, falando em um tom mais baixo e relaxado do que o usual. A porta estava entreaberta. Curioso, parei. Sim, mãe, pode ficar tranquila, dizia ele. Deu tudo certo para Luana. Sei que ela estava precisando, e a prima merecia um empurrãozinho para começar a carreira com o pé direito. A palavra prima me atingiu como um raio. Ninguém aqui sabe, claro. Para eles, ela é só uma estagiária esforçada da mesma cidadezinha que a gente. Foi o jeito que encontrei de ajudar sem levantar suspeitas. Fica entre nós. Fiquei paralisado. Então era isso. Nepotismo, cru, descarado e disfarçado de meritocracia. Luana não era apenas uma estagiária qualquer. Era parente dele. A garra contagiante era um código para laços de sangue. A cidade pequena e remota que eu havia ouvido Luana mencionar uma vez era a mesma dele. Tudo se encaixou. O bônus não era um prêmio, era um presente. Uma transferência de dinheiro da empresa para a família dele, usando meu trabalho como justificativa. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. A dor deu lugar a uma clareza gelada. Uma confrontação direta seria inútil. Ele negaria tudo, e eu sairia como a funcionária invejosa e problemática. Uma denúncia anônima? Arriscado e sem garantias. Não. A resposta não seria um escândalo. Seria algo mais sutil, mais inteligente. Uma vingança silenciosa. Eu não iria destruir Pierre. Eu iria simplesmente deixá-lo sentir na pele o verdadeiro valor do trabalho que ele desprezou. Naquela noite, enquanto caminhava para casa sob as luzes da cidade, um plano começou a se formar na minha mente. Um plano que faria Pierre não apenas se arrepender, mas implorar. E o primeiro passo seria transformar sua protegida, Luana, na profissional que ele fingia que ela já era. A manhã seguinte começou diferente. O sentimento de injustiça ainda queimava, mas agora estava canalizado, transformado em um combustível para o meu plano. Cheguei no meu horário de sempre, preparei meu café e, em vez de mergulhar de cabeça nos meus próprios projetos, caminhei até a mesa de Luana. Ela me viu chegando e seu corpo ficou tenso, como se esperasse uma bronca ou um confronto tardio. Seus olhos azuis por trás dos óculos eram cautelosos. Bom dia, Luana, eu disse com um sorriso que pratiquei no espelho. Tinha que parecer genuíno, encorajador. Pensei muito sobre ontem e tive uma ideia. Acredito que a diretoria viu um grande potencial em você, e eu gostaria de ajudar a desenvolvê-lo. O que você acha de eu te mentorar, te ensinar algumas das coisas mais avançadas que aprendi aqui? A desconfiança em seu rosto foi lentamente substituída por uma surpresa genuína, e em seguida, por um alívio imenso. Sério? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Você faria isso? Eu adoraria.
Me sinto tão perdida. Ótimo, respondi, dando uma piscadela. Então vamos começar seu programa de aprendizado acelerado. E assim começou a primeira fase da minha vingança silenciosa. Eu não estava mentindo quando disse que iria ensiná-la. Eu ensinei mesmo. Dediquei 1 hora, todos os dias, para derramar sobre ela o conhecimento que levei 6 anos para adquirir. Comecei com as estruturas analíticas que usávamos para diagnosticar os problemas dos nossos clientes, mostrando como desmembrar um problema gigante em partes pequenas e manejáveis. Mostrei a ela as técnicas de negociação que não estavam nos livros, como ler um cliente pela sua linguagem corporal, como entender o que ele não dizia com palavras, como construir um argumento irrefutável usando os próprios dados dele contra ele. Ela era, como eu suspeitava, muito inteligente. Absorvia tudo como uma esponja, fazia anotações, perguntava, se esforçava. Eu estava lhe dando um arsenal de conhecimento teórico de altíssimo nível. Pierre, ao notar nossa nova dinâmica, ficou radiante. Ele via aquilo como a prova definitiva de que sua decisão tinha sido correta. Via sua prima sendo preparada pela melhor funcionária da casa, e via em mim uma jogadora de equipe, alguém que tinha superado a decepção em nome do bem maior da empresa. Certo dia, ele me chamou em sua sala. "Quero te parabenizar pela sua atitude", disse ele, recostado em sua cadeira de couro, o sorriso de comercial de pasta de dente no rosto. "Ver você mentorando a Luana, passando seu conhecimento adiante. É esse tipo de liderança que valorizamos aqui. Mostra uma maturidade incrível da sua parte." "É o meu trabalho, Pierre", respondi calmamente, mantendo o contato visual. "Luana tem potencial, só precisa das ferramentas certas para brilhar." "Exatamente", ele exclamou batendo de leve na mesa. "Continue assim, quero vê-la brilhando o mais rápido possível." Mal sabia ele que eu estava apenas seguindo suas ordens ao pé da letra. Depois de algumas semanas de treinamento intensivo, comecei a segunda etapa do plano: empurrá-la para os holofotes. Comecei pequeno. "Pierre, a Luana fez uma análise excelente sobre o caso do cliente X. Acho que seria uma boa experiência para ela apresentar os resultados na reunião de equipe de amanhã." Radiante, ele concordou na hora. Luana, apavorada, mas armada com a teoria que eu lhe dera, se saiu razoavelmente bem. 1 semana depois, eu aumentei a aposta. "Pierre, teremos aquela reunião crucial com o pessoal daquela grande rede de varejo. Que tal a Luana me acompanhar? Ela pode apresentar a parte inicial da nossa proposta. A preparação dela foi impecável." Pierre não apenas concordou, como pareceu orgulhoso da sua descoberta. Paralelamente a esse empoderamento de Luana, comecei a ajustar meus próprios hábitos. A mudança foi sutil no início. Parei de responder e-mails depois das 8 da noite. Depois, parei de responder depois das 7. Em uma sexta-feira, pela primeira vez em anos, desliguei meu computador às 6 da tarde em ponto. Meus colegas me olharam como se eu fosse um fantasma. "Já vai?" perguntou um deles, chocado. "Sim", respondi, pegando minha bolsa. "Tenho um compromisso. Bom fim de semana para vocês." O compromisso era comigo mesma, um banho demorado e um livro que estava na minha cabeceira há meses. No sábado seguinte, meu celular de trabalho tocou. Era um gerente de projetos, claramente em pânico com algum problema. Olhei para a tela, senti o velho impulso de atender e resolver tudo, mas respirei fundo e o coloquei no silencioso. Aquele não era mais o meu incêndio para apagar. A sensação de paz que me invadiu foi indescritível. Eu estava estabelecendo limites, as barreiras saudáveis que eu nunca tive a coragem de impor. E sem mim para apagar os incêndios, o departamento começou a sentir o calor. Pequenas coisas no início. Um relatório que sempre chegava perfeito, agora continha um erro que ninguém percebeu. Um cliente que pedia um favor de última hora e era prontamente atendido por mim, agora recebia uma resposta padrão, dizendo que a equipe veria na segunda-feira. As tarefas que eu resolvia quase por instinto, naqueles minutos extras depois do expediente, agora se acumulavam.
E Luana? Com todo o seu conhecimento teórico, ela era como um piloto que estudou todos os manuais, mas nunca enfrentou uma tempestade. Quando um cliente fazia uma pergunta que não estava no script, ela gaguejava. Quando um problema inesperado surgia em um projeto, ela se afogava em suas próprias análises, incapaz de tomar uma decisão prática e rápida. Ela sabia a teoria da negociação, mas não tinha a experiência para lidar com a pressão, com a malícia, com os imprevistos que eram o pão de cada dia do nosso trabalho. Um dia, ela veio até minha mesa, o rosto pálido. Estou com um problema enorme no projeto ITSINE. O cliente mudou uma especificação crucial e o prazo é para amanhã. Eu não sei o que fazer. Os números não fecham. Olhei para ela, depois para o meu relógio. Eram 5h50. Luana, eu disse com a voz mais calma e encorajadora que consegui. Você tem todo o conhecimento necessário. Eu te ensinei a analisar cenários complexos. Tenho certeza de que você vai encontrar a solução. Fechei meu caderno, comecei a arrumar minhas coisas. Ela continuou ali, parada, esperando o milagre que eu sempre realizava. Mas você não pode só dar uma olhada rápida? Desculpe, eu realmente preciso ir. Falei, já de pé. Confio em você. Saí do escritório deixando-a para trás, cercada por suas planilhas e sua teoria. O plano estava funcionando perfeitamente. Eu havia construído um palco para a protegida de Pierre brilhar. Agora, eu estava diminuindo as luzes para ver se ela conseguia encontrar o interruptor sozinha no escuro. A minha recusa em ajudar Luana no final do expediente foi como a primeira peça de dominó a tombar. Na manhã seguinte, o resultado era visível. O cliente do Projeto ICRUM, uma conta de médio porte que eu sempre mantive impecavelmente satisfeita, havia formalizado uma queixa por e-mail, com cópia para a diretoria. Luana, na sua tentativa de resolver o problema sozinha, havia prometido uma solução baseada em um modelo teórico que era impraticável com o nosso sistema. E o prazo, claro, foi estourado. O e-mail do cliente era um misto de frustração e sarcasmo, questionando a nova abordagem de gerenciamento de projetos da nossa empresa. O pânico começou a se espalhar pelo andar como uma névoa tóxica. Colegas que antes mal me notavam, agora passavam pela minha mesa e lançavam olhares que diziam: "Você viu o que aconteceu?" Eu apenas assentia, com uma expressão neutra, e voltava ao meu trabalho. Luana estava visivelmente abalada. As olheiras sob seus olhos eram mais profundas, e ela passava o dia em um ciclo frenético de olhar para a tela, digitar furiosamente e depois apagar tudo. Ela tentava aplicar as complexas estruturas que eu lhe ensinara, mas faltava-lhe a malícia, o instinto que só anos de experiência podem dar. Ela via a árvore, mas era incapaz de enxergar a floresta. Em vez de resolver problemas, ela se tornou um gargalo. Outros projetos começaram a atrasar, porque dependiam de análises que ela não conseguia finalizar ou de decisões que ela não tinha coragem de tomar. A protegida de Pierre, a estrela em ascensão, estava se tornando um peso para a equipe. Pierre, por sua vez, perdeu o brilho. O sorriso fácil foi substituído por uma testa permanentemente franzida. Ele passava horas em sua sala de vidro, ao telefone, gesticulando com impaciência. Começou a fazer microgerenciamento, chamando Luana para reuniões a cada 30 minutos, o que só a deixava mais nervosa e improdutiva. Seu olhar se voltava para mim com frequência crescente. Eu podia senti-lo me observando, provavelmente se perguntando por que a minha maturidade e liderança haviam desaparecido tão de repente. Eu continuei meu trabalho com uma eficiência fria e calculada, cumprindo minhas tarefas, mas sem mover um dedo para além do escopo do meu cargo. Eu era um funcionário exemplar, fazendo exatamente o que me pagavam para fazer, e nada mais. E a ausência desse nada mais estava quebrando o departamento. A situação atingiu o ponto de ebulição 2 semanas depois. Nosso maior cliente, uma conta que representava quase 1/4 do faturamento do departamento e que eu gerenciava pessoalmente antes de ser promovido a uma função mais estratégica,
estava ameaçando colocar o contrato em revisão. O projeto, agora sob a supervisão geral de Pierre e com partes delegadas a Luana, estava um caos. Prazos foram perdidos, a comunicação era falha e o cliente estava furioso. Foi a gota d'água. Naquela tarde, a secretária de Pierre me chamou. Ele quer falar com você na sala dele. Agora. O tom era urgente. Entrei e fechei a porta. Pierre não estava recostado em sua cadeira. Estava de pé, perto da janela, olhando para a cidade com as mãos nos bolsos. Ele parecia cansado. A camisa branca tinha um leve vinco perto do colarinho. Sente-se, disse ele sem se virar. Eu permaneci de pé. Ele finalmente se virou para mim e, pela primeira vez, vi desespero em seus olhos azuis. Você sabe da situação com o nosso maior cliente. Estou ciente dos rumores, respondi de forma neutra. Não são rumores, ele retrucou, a voz tensa. É um desastre. Eu preciso que você assuma isso. Agora. Preciso que você ligue para eles. Use seu relacionamento. Faça o que for preciso para acalmar as coisas. Esqueça seus outros projetos. Isso é prioridade máxima. Eu o encarei por um momento, deixando o silêncio pesar no ar. Pierre, eu agradeço a confiança que você está depositando em mim. Comecei, com a voz calma e polida que eu havia ensaiado mentalmente tantas vezes. No entanto, minhas responsabilidades atuais, definidas por você, já preenchem completamente meu horário de trabalho. Assumir este incêndio agora significaria negligenciar os projetos pelos quais sou formalmente responsável. Ele me olhou incrédulo. Eu não estou pedindo. Estou mandando. Eu sou seu chefe. E eu sou uma funcionária que segue as diretrizes. Continuei impassível. Além do mais, pense na mensagem que isso passaria para a Luana. Você a colocou como uma peça-chave em diversas frentes para que ela pudesse desenvolver sua garra perante os desafios. Tirar dela essa responsabilidade no primeiro sinal de dificuldade real minaria completamente a confiança que você e a diretoria depositaram nela. Seria desmoralizante. Ela precisa dessa oportunidade para crescer. Usei as palavras dele, a lógica vazia dele, como um espelho. O rosto de Pierre passou da incredulidade para a raiva contida. Ele sabia que eu estava certo, dentro da lógica bizarra que ele mesmo criou. Ele não tinha como contra-argumentar sem admitir que toda a sua narrativa sobre Luana era uma farsa. Ele abriu a boca, depois a fechou. Estava encurralado. Saia da minha sala. Ele finalmente conseguiu dizer, a voz baixa e carregada de fúria. Voltei para a minha mesa com uma sensação de triunfo gelado. A vingança era mais doce do que eu imaginava. E foi nesse exato momento de ápice, enquanto Pierre remoía sua impotência, que o universo decidiu me dar o checkmate. Meu celular pessoal vibrou. Era um número desconhecido. Atendi. Olá, falo com... E a pessoa disse meu nome completo. Era uma diretora da nossa maior empresa concorrente. Meu nome é Helena. Tenho acompanhado sua carreira à distância há algum tempo, através do feedback de alguns clientes que já atendemos. Seus resultados são impressionantes. Estamos com uma vaga de gerência sênior e seu perfil é exatamente o que procuramos. Gostaria de saber se você estaria aberto a uma conversa. A conversa foi rápida. A proposta era irrecusável. Um cargo de gerência, autonomia para montar parte da minha equipe, um ambiente focado em resultados reais e, o mais importante, um salário 70% maior do que o meu atual. Não, era uma oferta de emprego. Era um resgate. Era o reconhecimento que eu busquei por 6 anos e que me foi negado. Helena, eu disse, após uma breve pausa para saborear o momento. Eu não preciso de mais conversas. Eu aceito a proposta. Desliguei o telefone e abri um documento em branco no meu computador. Com um sorriso tranquilo, comecei a digitar as primeiras palavras. Prezado Pierre, por meio desta, apresento formalmente meu pedido de demissão. O plano estava completo. Faltava apenas o ato final. Na manhã de segunda-feira,
Caminhei para o escritório com uma leveza que não sentia há anos. O peso da injustiça, da frustração e do cansaço havia sido substituído por uma calma e determinada resolução. Na minha pasta, um envelope branco continha as 2 folhas mais libertadoras que eu já havia segurado na vida. O ambiente no escritório ainda estava carregado, um silêncio pesado quebrado apenas pelo som dos teclados. Fui direto para a sala de Pierre e bati na porta de vidro. Ele levantou a cabeça, e a expressão em seu rosto era a de um homem que esperava mais uma bomba. Ele não fazia ideia do tamanho dela. Entre, disse ele, a voz rouca. Coloquei o envelope sobre sua mesa perfeitamente, organizada. Pierre, aqui está minha carta de demissão. Meu último dia será daqui a 2 semanas, conforme o procedimento padrão. Ele olhou para o envelope, depois para mim, e uma risada curta e incrédula escapou de seus lábios. Isso é uma piada, certo? Uma tática de negociação por causa do que aconteceu na sexta? Se é por isso, você venceu. Pode parar com o teatro. Não é teatro nenhum, respondi, minha voz firme e sem emoção. A decisão é final. Recebi e aceitei uma proposta de outra empresa. O pânico finalmente rompeu sua fachada de controle. Seus olhos azuis se arregalaram e a cor sumiu de seu rosto. Ele se levantou de um salto, as mãos espalmadas na mesa. Espere. Vamos conversar. Não podemos perder você agora. O que você quer? Dinheiro. É sobre o bônus, não é? Eu entendo. Eu errei. Nós podemos revisitar essa questão. Eu falo com a diretoria. Eu dou um jeito. A gente te paga os 52 mil HALARs. O dobro. Te pagamos o dobro. Apenas retire essa carta. A oferta, tão desesperada e patética, era a confirmação de tudo. Ele não estava oferecendo porque reconhecia meu valor, mas porque estava com medo de perder sua própria posição. Era a confissão de que seu esquema havia saído pela culatra de forma espetacular. Eu sorri, um sorriso genuíno e tranquilo pela primeira vez em muito tempo. Pierre, eu agradeço a oferta, mas minha decisão não tem nada a ver com dinheiro. Como você mesmo disse, era importante reconhecer os novos talentos. E Luana, com a garra que tem, mereceu aquele reconhecimento. A verdade é que eu simplesmente encontrei uma oportunidade de gerência sênior que está mais alinhada com meus objetivos de carreira a longo prazo. Desejo a você e à equipe todo o sucesso. Cada palavra era uma pá de cal em sua tentativa de me reter. Usar a garra de Luana como justificativa para a minha saída o deixou sem argumento. Ele me olhou, derrotado, e afundou de volta em sua cadeira. O homem bonito e confiante que comandava a empresa com mão de ferro parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Minhas 2 últimas semanas na empresa foram como assistir a um filme em câmera lenta sobre um desastre que eu mesmo havia arquitetado, não por ação, mas por omissão. A notícia da minha demissão, e principalmente do meu novo cargo na concorrência, se espalhou como fogo. O pânico de Pierre se transformou em uma série de reuniões de emergência com a diretoria, das quais ele saía cada vez mais pálido. A ameaça do nosso maior cliente se concretizou. Eles anunciaram formalmente que levariam o contrato para a concorrência ao final do ciclo, uma perda multimilionária. O impacto no moral da equipe foi devastador. Comecei a ouvir conversas nos corredores e na copa. Meus colegas mais experientes, que há anos engoliam salários estagnados e promessas vazias, viram na minha saída um sinal. Se eu, o funcionário mais leal e produtivo, fui tratado daquela forma e consegui uma valorização de 70% no mercado, o que isso dizia sobre o valor deles? Vi telas com sites de emprego abertas discretamente. Ouvi conversas sobre atualizar o currículo. A lição que Pierre quis me dar com um bônus de 52 mil reais estava custando à empresa milhões em contratos perdidos e um êxodo iminente de seus melhores talentos. Luana me evitava. Eu a via de longe, parecendo um fantasma no escritório, sobrecarregada e isolada. Meu plano nunca foi contra ela, e no meu penúltimo dia, eu a encontrei perto da máquina de café. Ela olhou para mim, os olhos cheios de uma mistura de culpa e ressentimento.
Me desculpe, ela murmurou. Eu a encarei por um instante. A culpa não foi sua. Luana, eu disse, sinceramente. Você foi usada assim como eu. Apenas aprenda com tudo isso. Conhecimento teórico é importante, mas a experiência e a integridade são o que te definem no final. Não deixe que ninguém te use como desculpa para as falhas deles. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. No meu último dia, embalei minhas poucas coisas pessoais em uma caixa. O escritório parecia um lugar estranho, um capítulo encerrado. Ao sair, passei pela sala de Pierre. Ele estava lá dentro, olhando para a tela do computador sem realmente ver. Ele não levantou a cabeça. Não houve despedida, apenas o reconhecimento silencioso de sua derrota. Enquanto as portas do elevador se fechavam, eu respirei fundo o ar filtrado pela última vez. Minha vingança não foi um ato de destruição. Eu não saboteei projetos, não roubei clientes, nem sequer falei mal da empresa. Minha vingança foi simplesmente me retirar. Foi parar de doar minha energia, meu tempo e meu talento para um lugar que não me valorizava. Foi permitir que a minha ausência falasse mais alto do que qualquer palavra de protesto. Deixei que as consequências naturais das ações de Pierre demonstrassem o meu verdadeiro valor. Ao tirar a peça que sustentava todo o castelo de cartas dele, eu não precisei soprar para que tudo viesse abaixo. Ele mesmo já havia garantido a ventania. E enquanto eu caminhava para fora do prédio, em direção ao sol da tarde e a um futuro promissor, eu não sentia ódio nem amargura. Sentia apenas paz. A paz da superação e a doce, silenciosa e inegável sensação de vitória.